Fanatismos e absolutismos nos impedem de caminhar juntos porque nos fazem acreditar que somos autossuficientes ou que possuímos plenamente a verdade. Com esta frase de Raymond Panicart, iniciamos o Religare de hoje sobre diálogo intercultural. Está aqui com a gente a cientista da religião, Rita Grassi, a quem eu acolho com muita alegria no nosso programa. E já te pergunto, Rita, o que é que hoje em dia nós podemos falar identificar, não é, como fanatismos e absolutismos? Bom, em primeiro lugar, olá, Flávio. É um prazer estar aqui, uma honra nessa nova etapa do Religare, que seja de muito Bacana, sucesso. Né? Gostou do nosso ambiente novo? Adorei. Eu também, achei bem legal. Muito bom. Nossa equipe está de parabéns. Sim, com certeza. Então, vamos falar sobre fanatismos, né, primeiro. O fanatismo é quando você ama tanto uma coisa que você passa a odiar todas as outras, né? Um exemplo é o futebol, por exemplo, né? Aqui no Brasil existem, né, uma torcida muito grande pelo futebol, pessoas que são fãs dos seus times. E agora tem pessoas que assim não podem nem ver a cor do outro time, que quer eliminar aquela disputa que deveria acontecer ali no campo, né, de forma amigável. Isso. Vira uma violência, né, vira um ódio com relação ao outro, né? E isso a gente pode estender para outras esferas, né, para outros lados, né, que é, por exemplo, no campo da religião, da política, né? Sou tão fixada em um político que eu não consigo ver os erros que ele comete, né? E que eu quero eliminar todo mundo que pensa diferente de mim. Então, o fanatismo ele está muito associado a esse amor que me faz odiar. Gostei muito dessa maneira de você trazer o tema, né? Eu amo tanto que eu odeio os outros. Exato. E os absolutismos? Então, aí o absolutismo ele tem mais a ver com a verdade, né? Eu acredito que o que eu acredito como verdade é uma verdade absoluta. Então, eu não tenho abertura para ouvir outros lados. Então, a minha verdade é o certo, o outro é o errado. Quem acredita junto comigo é meu amigo, o outro é meu inimigo, né? Quem pensa diferente de mim, quem acredita em outra coisa. Então, o absolutismo ele vai propiciar o fanatismo, né? Um está interligado ao outro. Sim. E eles têm origem, ao meu ver, no medo e na ignorância, né? Que é a falta de conhecimento sobre o outro, sobre o que o outro faz e pensa. Bem, por aí você que está acompanhando o Religare já sabe, né, por onde é que vai seguir a nossa conversa. Há 20 anos, o Religare divulga os estudos sobre a diversidade religiosa e cultural. Se você quiser rever ou assistir episódios que perdeu, acesse o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento Religião. E também não esqueça de seguir @TV Horizonte Oficial nas redes sociais. E, Rita, você fez essa pesquisa, um estudo sobre um autor, né, Raymond Panicart. Nós abrimos o programa com ele. Que contribuição ele pode dar? Né? Tem caminho, tem saída? O que ele propõe para essas questões? Para o tratamento dessas questões, né? Sim, claro. Então, o Panicart, ele trouxe muitas ideias, muitas teorias, né? Muitas formas de você pensar as diferenças religiosas. Ele próprio nasceu numa casa onde a mãe era católica, o pai era do hinduísmo, né? Indiano. Então, ele viveu esse diálogo interreligioso e muito presente na vida dele. Então, ele foi buscando algumas formas, né, de fazer com que as religiões e as culturas pudessem viver em paz. Uma delas seria o método intercultural, né? Uma forma de você estudar as religiões em que você considere não só um lado, né? Porque a gente pensa assim, se a maioria é de uma determinada religião, esse é o olhar certo.
de se ver. Nesse método, você vai considerar que todas têm uma mesma validade, digamos assim, né? A gente precisa considerar como um peso igual todas essas formas de se viver a espiritualidade, né? Entendendo que existem diferenças e semelhanças, a gente vai olhando de uma forma mais ampla, né? E considerando que cada pessoa, cada ser humano tem a sua própria também religiosidade, que muitas vezes pode até não estar dentro de uma religião propriamente oficial. Sim, você está falando de diversidade, religiões. Tem uma visita para você, uma visita muito especial. De alguém que há 20 anos foi o primeiro entrevistado do Religare, seu amigo, seu orientador, o professor Roberley Panachevitz. Sim. Ele vai contar para nós o que ele andava pesquisando há 20 anos e o que ele está pesquisando hoje em dia. E você tem uma participação nisso que eu sei. Vamos ouvir o Roberley. Eu trabalhei muitos anos com o pluralismo religioso, que vem a ser então essa consciência da pluralidade das religiões que existem no mundo e especificamente no Brasil. Então essa consciência nova, né, dessa realidade plural faz com que a gente pense também no diálogo entre elas. Então eu me aprofundei na questão do diálogo interreligioso. Então como pensar o diálogo interreligioso em função da paz entre as nações? Então esse foi o grande foco da minha pesquisa durante os últimos anos aí. E atualmente eu tenho trabalhado mais a questão do diálogo intercultural. Não que não haja, eu não continue trabalhando o diálogo interreligioso, eu continuo trabalhando, mas pensando agora numa vertente intercultural. Então como que as culturas, as religiões podem colaborar, né, com a paz mundial, com a paz entre as nações. Esse seria agora o foco mais atual, né, entre relacionar o diálogo interreligioso com o diálogo intercultural. Então, nós gravamos com o professor Roberley lá no Instituto de Filosofia e Teologia da PUC Minas. Estava lá comigo o jornalista Leonardo Apolinário, que é o produtor do Religare. O que é essa contribuição específica, Rita, do diálogo intercultural para o diálogo interreligioso? Eu acho que para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender do que a gente está falando, de o que é cultura e o que é religião, né? A cultura, as pessoas relacionam a arte, né, normalmente, a arte, a música, ao teatro, né? Mas a cultura é muito mais do que isso, né? A cultura, ela também envolve o que a gente come, como a gente fala, como a gente se veste, como a gente se relaciona, né? É muito comum, por exemplo, a gente quando uma pessoa tem, né, a oportunidade de estar fora do Brasil, você simplesmente vê um brasileiro, você reconhece. Não se sabe por quê. Então, existe um elemento invisível, né, na cultura, né? E a religião seria como as formas que a gente utiliza para responder às perguntas que todos nós fazemos. De onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, né? Então, o Panikkar também, ele vai falar que a religião e a cultura, eles estão relacionados, uma não pode existir sem a outra. Como se fosse um guarda-chuva, né, uma sombrinha, que em Minas vocês falam sombrinha, em que a cultura é como, né, essa parte do guarda-chuva que nos protege da chuva, que amplia, que envolve outras coisas, e a religião a haste, né? Você não pode tirar a haste, nem ele não existe, né, sem as duas coisas. Elas estão relacionadas. E da mesma forma o diálogo intercultural e o diálogo interreligioso. Não tem como você fazer um diálogo interreligioso sem considerar que aquelas pessoas que estão participando do diálogo, que a gente tem que lembrar que é um diálogo entre pessoas, né? Não entre doutrinas, essas pessoas, elas vêm de um contexto cultural, né? Eles estão parte de um guarda-chuva. Então, se a gente não compreende esse contexto, o diálogo ele se enfraquece. E também para a gente poder incluir pessoas que não vêm das religiões institucionais, como eu falei, né? Pessoas que têm uma religiosidade, que buscam respostas para essas perguntas, mas que não estão numa religião específica, né? Quando você falou que o Panikkar propõe,
né, um reconhecimento de todas as manifestações religiosas, eu não consegui não me lembrar das aulas do Faustino Teixeira, no início dos anos 90, Rita, isso já tem muito tempo, né, e me causou muito impacto, né, quando eu tive acesso a essa perspectiva do Panikkar. Em contraposição a uma perspectiva exclusivista, né, em que uma religião acha que só ela tem o monopólio da salvação, ou até mesmo uma postura inclusivista, esse olhar pluralista me abriu o mundo, eu nunca mais consegui pensar de uma maneira diferente. Então, Raimon Panikkar está na minha vida de uma maneira, assim, marcante e decisiva, né? A minha também. Mas isso traz problemas, porque tem gente ali dentro das religiões que fica, assim, né, meio fazendo cara feia, né? Por conta de como, assim, reconhecer que todas as religiões têm uma mesma... uma mesma condição, né? Como é que é esse, como lidar com esse problema, Rita? Acho que essa é a questão principal, né? Olha, a gente tem que reconhecer, né, que a nossa realidade, ela é plural, né? O mundo é plural, ele é diverso. Isso é uma realidade, a gente, né, não tem como mudar. Então, a partir do momento que você reconhece isso e que você aceita que existem diferenças, você passa a ter uma atitude pluralista, né? Você passa a entender, como a gente estava falando antes, né, que a sua verdade, a verdade da sua religião, ela não é absoluta, ela é uma forma de você ver o mundo, é uma visão de mundo e que existem outras visões, outros saberes, né, diferentes. E tudo bem, a gente pode conviver sem precisar um destruir o outro ou fazer com que todo mundo fique igual. É você enxergar a beleza, né, na diversidade. Vale a pena deixar a dica que eu já vou chamar o intervalo do livro do Cláudio Ribeiro, né, O Princípio Pluralista. Isso. Depois do intervalo, nós vamos continuar a conversa sobre o diálogo intercultural com a Rita Grassi. Fica aí, estou esperando você. A paz é fruto da sabedoria daqueles que sabem transformar tensões destrutivas em polaridades criativas. Que bom que você está com a gente de volta aqui no Religare, que aborda hoje o tema diálogo intercultural, e sobre isso que a gente está conversando aqui hoje com a cientista da religião Rita Grassi. Eu gostei muito disso, transformar as tensões destrutivas em, como é mesmo? Em polaridades criativas. Né? Sim. Gostei muito disso. Como que você ajuda a gente a entender isso, essa proposta do Panikkar? Então, essa proposta, né, surgiu nos anos 80, né, lá na Califórnia, num período de Guerra Fria, né, que era um período de corrida armamentista, nuclear, né, se você vai estudar a história, pesquisa ali nos anos 80, a Guerra Fria, vai entender a tensão que existia naquele momento, né. Então, com o método intercultural, o Panikkar queria promover esse encontro entre diferentes ideias, né? Por exemplo, o que é paz para mim, o que é paz para você, para tentar chegar num lugar comum. Então, você criar talvez até uma nova linguagem que nós dois pudéssemos entender e nos encontrarmos nessa nova proposição, né, do que é o sentido da paz. E isso você pode utilizar para diversas outras questões, né, que a gente vive aí no chão da vida. Eu aproveitei que o Leonardo foi lá no Instituto para gravar com o Roberley, pedi para o Roberley fazer uma pergunta para você. Tá. Então, vamos voltar com o professor Roberley Pananchevitz, ele vai trazer uma pergunta para a Rita. Ei, Rita, bom estar com você aqui no Religare, prazer enorme participar desse momento com você e do programa. Eu sei que você pesquisou, né, e tem pesquisado muito o Raimundo Panikkar, e é um grande, né, filósofo e, sobretudo, teólogo e cientista das religiões. Como que você compreende o método que o Panikkar desenvolveu para pensar o diálogo intercultural? Ele também trabalha com diálogo interreligioso,
Há uma articulação entre esses dois métodos, o método de diálogo interreligioso e o método de diálogo intercultural para panicar? Como é que você pensa essa relação desses diálogos aí? Oi, Oberlei. Obrigada pela pergunta. É um prazer estar aqui com você também. Então, sim, os métodos estão articulados, né? Como eu falei, a gente não tem como separar a religião e a cultura. Então, quando a gente fala do método intercultural, a gente também está falando da interreligiosidade, né? O que eu entendo é que quando a gente utiliza esse método intercultural, a gente também está partindo do princípio de que a gente pode criar novas proposições, né? Que a gente não precisa ficar preso a uma só verdade, a uma só perspectiva do mundo, né? Como a gente sabe, a gente aqui na academia, no Brasil, sempre estudou muito autores europeus, estadunidenses, enfim. E aí é você começar a incluir outros saberes, não se ater somente ao pensamento racional, mas também incluir a experiência da vida, os sentimentos, as intuições, né, saberes ancestrais. Isso tudo faz parte do método intercultural. Que interessante isso, Rita, porque lá no nosso grupo de pesquisa nós temos procurado trabalhar muito com a abordagem da religião vivida. Então, esse elemento faz parte do método intercultural? Prestar atenção no chão da vida, no cotidiano das pessoas? Sim, com certeza. O Panikkar diz, né, que a gente não tem como falar sobre uma religião se a gente não vivenciá-la de alguma forma, né? Então, você experimentar, se colocar de fato no lugar do outro é algo muito importante para que a gente possa de fato conhecer. Como se fosse um idioma, né? A gente vai falar muito melhor o idioma se a gente for viver aquela cultura daquele idioma, porque, né, as palavras têm sentidos diferentes. Sim. A gente falava de paz um pouco antes, né? Uhum. O Hans King falava que não haveria paz no mundo se não houvesse paz entre as religiões, né? Sim. Um outro teólogo trazendo aqui para a nossa conversa. Qual que é o papel que pode exercer as religiões, né, para esse concerto da paz? Bom, como eu falei também anteriormente, né, as religiões são formas de você responder questões sobre a essência da vida, né, e chegar, né, a uma resposta. Então, como se fossem caminhos que levam ao topo de uma montanha. Se você pensar dessa forma, você vai ver que o que a gente tem em comum somos todos peregrinos, caminhantes, trilheiros, mochileiros e mochileiras subindo até o topo dessa montanha. O que a gente pode é aprender uns com os outros, né? Esse seu caminho, ele é diferente, né? Como é que você fez para subir aquela pedra? E aí você vai juntos podendo ir caminhar para chegar ao nosso objetivo comum, que é o topo da montanha. Não sei se ficou claro. Vamos tentar, assim, porque falar em paz parece uma coisa tão gigante, né? É verdade. Né? Enfim, vamos falar para quem está no dia a dia, quem está com vizinho, está com problema com que está com um time diferente, está politicamente no outro espectro, né? Tem uma outra proposta. Como? Né? Como que a gente pode falar de construção de relações pacíficas, né? Aqui pertinho de nós, né? Olho no olho? Sim. Então, a gente tem uma ideia da paz, né, como aquele lugar paradisíaco, né, o paraíso onde nada de ruim aconteça, onde não há conflitos. E não é bem assim. A paz, ela não é a ausência de conflitos. Ela é a forma como a gente lida e como a gente enxerga esses conflitos, né? De forma, né, os três pilares da paz, a harmonia, a liberdade e a justiça, né? Então, assim, a gente precisa estar olhando para as diferenças. Então, assim, eu tenho uma diferença com um vizinho, né? A gente precisa primeiro entender qual é o lado dessa pessoa, o que essa pessoa está sentindo, de onde que ela vem, né? Por que aquilo está incomodando tanto, e o nosso lado. E aí a gente tenta chegar num lugar comum,
né, numa resolução. A paz, ela está presente no nosso dia a dia, ela faz parte de uma escolha, de como eu vou me relacionar com quem é diferente de mim. É com fanatismo, absolutismo, é querendo destruir o outro ou é querendo encontrá-lo? Ver qual é a riqueza, o que existe de bom ali que eu possa também aprender, né? Acho que o aprendizado mútuo é muito importante. Eu fico muito feliz de te ver, porque eu conheci a Rita quase que lá no primeiro dia que ela chegou lá no programa, na PUC, e disse assim, eu quero estudar isso, né? Eu quero estudar religião. Você vinha da formação em Relações Internacionais. Sim, como é que você olha para essa história, para esse caminho que você fez, mestrado, doutorado, experiência no exterior, né, uma cotutela, né, uma titulação também na Sorbonne. Como é que você olha para esse caminho e olha a Rita para frente, a contribuição que ela pode dar para os estudos de religião? Você, né? Você pode dar. Ai, nossa, até fico emocionada, porque é um caminho realmente longo, mas também muito rico, né? Eu acho que estudar as religiões e principalmente nessa perspectiva do diálogo, né, me fez realmente ampliar, né? A gente precisa ter uma abertura, né, para conhecer diferenças. E eu pude também vivenciar, né, indo para fora do Brasil, viver numa outra cultura. Então foi uma experiência vivida, não foi apenas teórica, né? E aqui na PUC também as convivências, né, com pessoas diferentes, né, foi sempre muito rico. E assim, a minha contribuição eu pretendo realmente que esse método ele seja aplicável, né, aplicado em outros contextos, não só nos encontros interreligiosos, mas em todos os lugares onde existem diferenças, na própria sala de aula, né, nos partidos políticos. Nos partidos políticos, em organizações, por exemplo, que recebem pessoas imigrantes que vêm de diversas culturas. Então, existem, eu acho, muitos espaços onde a gente pode botar na prática, né, o que a gente aprendeu. Também estou muito feliz de receber você aqui, fico também emocionado de ver esse caminho, né, de acompanhar, né? Então, parabéns por tudo que você viveu. Muito obrigada. E a gente continua firme. Obrigada por tudo. Bem, nós vamos terminar o programa de hoje. O Religare é uma parceria da TV Horizonte com o projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, esse trabalho que a Rita conhece muito bem, faz parte dele, você pode acessar a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. A gente continua na próxima semana. Eu espero você, mais entrevistas, mais boas conversas. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.